Fala, minha família Caipora, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 3 de abril e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 1º de abril, fechou, galera? Tivemos uma quantidade boa de palpites que foram 28 palpites, 21 greens e 7 reds, beleza? Uma taxa muito boa e obtivemos lucro, beleza, galera? Já no jogo de hoje tivemos 36 palpites com 19 greens e 5 reds até o momento. 12 jogos ainda irão acontecer e tem jogo acontecendo, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e também deixar um palpite nos comentários para nos fortalecer, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 3? Bora pra intro! Fala, galera, eu trago para vocês aqui o Inter Miami contra o Monterrey. Eu trago para vocês essa partida CONCACAF Liga dos Campeões com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Inter Miami tem uma probabilidade de vitória de 47% e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Monterrey tem 78%. Em séries, o Miami vem sofrendo gols há 6 jogos e o Monterrey vem 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida eu separei over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei o Perth Glory versus o Sydney. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo também. O Sydney jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Perth Glory tem 44%. No histórico são 31 vitórias do Sydney, 11 empates e 10 vitórias do Perth. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Perth vem sem vencer as 5 partidas e o Sydney vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Deportivo Saprissa versus Municipal Pérez. Separei essa partida com over 1,5 gols na Costa Rica. O Saprissa tem 73% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pérez tem 44%. No histórico são 42 vitórias do Saprissa, 18 empates e 13 vitórias do Pérez. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Saprissa vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas uma partida para cada equipe que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Áustria, separei o Salzburg versus o Sturm Graz. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Salzburg tem 56% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sturm Graz tem 56%. No histórico, o Salzburg venceu 61 vezes, tem 34 empates e 33 vitórias para o Sturm Graz. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Salzburg vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Áustria, separei o Leoben versus o Rapid Viena. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Rapid Viena jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Leoben tem 78% também. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-1 do Rapid. E em séries, o Rapid vem sem perder as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o CSKA Sofia versus Lokomotiv Plovdiv. Separei essa partida da Bulgária com under 3,5 gols. O CSKA tem 70% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos, e o Lokomotiv tem 56%. No histórico são 25 vitórias do CSKA, 9 empates e 11 vitórias do Lokomotiv. E a média de gols é de acima de 2 gols.
Em séries, o CSKA vem vencendo as 5 partidas e o Lokomotiv vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e na casa do CSKA, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Uma partida para o CSKA Sofia contra o Botev que foi 4-0 e uma partida do Kromovgrad versus Lokomotiv que foi 3-1. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Ludogorets versus Levski Sofia. Separei essa partida com under 3,5 gols também. O Ludogorets tem 63% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Levski tem 94%. No histórico é 28 vitórias do Ludogorets, 9 empates e 8 vitórias do Levski. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Ludogorets vem marcando gols a 7 jogos e o Levski vem 3 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Ludogorets, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Grécia, eu separei Olympiacos versus Aris Salónica. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Olympiacos tem 73% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aris tem 72%. No histórico são 37 vitórias do Olympiacos, Aris Salónica com 7 vitórias e 11 empates. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Olympiacos vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Olympiacos, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o PAOK versus o Lamia. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O PAOK tem 83% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Lamia tem 33%. No histórico são 16 vitórias do PAOK e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o PAOK vem sem empates a 5 jogos e o Lamia vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo, principalmente na casa do PAOK. E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus AEK Atenas. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos equilíbrio também no empate. A forma recente é de 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o AEK Atenas tem 89%. No histórico são 23 vitórias do Panathinaikos, 23 empates e 19 vitórias do Atenas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panathinaikos vem marcando gols a 10 jogos e o Atenas vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas e na casa do Panathinaikos, under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Heracles versus Alkmaar. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Alkmaar jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heracles tem 28%. No histórico são 6 vitórias do Heracles, 4 empates e 27 vitórias do Alkmaar. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Alkmaar vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Heracles, over 1,5 gols em todas as partidas também. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Grande probabilidade de 2,5 gols para essa partida. Porém, eu vou com over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Utrecht versus o Zorro. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Utrecht tem 64% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zorro tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Utrecht, 10 empates e 6 vitórias do Zorro. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Zorro vem sofrendo gols a 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para casa em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Utrecht, vitória e empate em todas as partidas para o Utrecht. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Utrecht na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Uriven versus o Twente. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Twente jogando fora de casa tem 49% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Uriven tem 50%. No histórico é 21 vitórias do Uriven
15 empates e 29 vitórias do Twente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Twente vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Reading, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Győri versus Ferencváros. Separei essa partida com over 1,5 gols na Hungria. Ferenc tem 52% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Győri ele tem 56%. No histórico são 6 vitórias para o Győri, 7 empates e 26 do Ferenc. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Győri vem marcando gols a 9 jogos e o Ferenc vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Vitória Guimarães versus o Porto. Separei essa partida em Portugal com o under 3,5 gols. O Porto, jogando fora de casa, tem 51% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 78%. No histórico são 3 vitórias do Vitória Guimarães, 5 empates e 42 vitórias do Porto. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vitória vem vencendo a 4 partidas e o Porto vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Sérvia, separei o Estrela Vermelha contra o Novo Belgrade. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Estrela Vermelha tem 87% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Belgrade ele tem 28%. No histórico são 2 vitórias do Estrela Vermelha, com a média de gols de 3 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Estrela Vermelha venceu o primeiro tempo nas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Vozdovac versus Partizan Belgrade. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Partizan tem 58% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vozdovac tem 22%. No histórico são 26 vitórias do Partizan, 1 empate e 5 vitórias do Vozdovac. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em série, o Vozdovac vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate para fora em todas as partidas. Na casa do Vozdovac, vitória e empate para fora em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para fora na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória e empate para o Partizan Belgrade jogando fora de casa, beleza? Próxima partida eu separei o Servette contra o Stade Out. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Na Suíça, o Servette tem 72% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Stade tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Servette, 2 empates e 1 vitória do Stade. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Stade vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E o último jogo dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Zurique versus o Winterthur. Separei essa partida com over do 1,5 gols ainda na Suíça. O Zurique tem 53% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Winterthur tem 83%. No histórico são 8 vitórias do Zurique, 7 empates e 3 do Winterthur. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Winterthur vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Zurique, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, tá? Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra a Adana Demirspor. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Fenerbahçe tem 74% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Adana tem 39%.
No histórico são 6 vitórias do Fenerbahçe, 2 empates e 1 do Adana. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo, na maioria das partidas e principalmente na casa do Fenerbahçe. Últimos jogos nos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain versus o Rennes. Separa essa partida na Copa da França com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain tem 68% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rennes tem 56%. No histórico são 31 vitórias do Paris Saint-Germain, 12 empates e 21 do Rennes. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E verificando na casa do Paris Saint-Germain, tem gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, então acredito que para essa partida nós teremos gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Bayer Leverkusen versus Fortuna Düsseldorf. Separei essa partida com o mercado de gol no primeiro tempo também. Na Alemanha, o Leverkusen tem 80% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fortuna Düsseldorf tem 72%. No histórico são 8 vitórias do Leverkusen, 3 empates e 2 do Fortuna. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em todas as partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Fiorentina versus o Atalanta. Separei essa partida na Itália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para ambas as equipes e 28% para o empate. Na forma recente temos 56% de aproveitamento para a Fiorentina nos últimos 9 jogos e o Atalanta tem 61%. No histórico são 23 vitórias da Fiorentina, 18 empates e 11 do Atalanta. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atalanta vem marcando há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa da Fiorentina, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Torino contra a Fiorentina que foi 0 a 0, então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brentford versus o Brighton. Separa essa partida com over 2,5 gols na Premier League da Inglaterra. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 22% nos últimos 9 jogos para o Brentford e o Brighton tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Brighton, 5 empates e 7 vitórias do Brentford. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brighton vem sem empates a 5 partidas e o Brentford vem a 5 partidas marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brentford, over 2,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Arsenal versus o Luton Town. Separa essa partida com gol no primeiro tempo, ainda na Premier League. O Arsenal tem 84% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Luton tem 11%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Arsenal por 4 a 3. E verificando em séries, o Arsenal vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Luton vem marcando a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Manchester City versus o Aston Villa. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O City tem 74% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aston Villa tem 67%. Verificando o histórico, são 33 vitórias do City, 10 empates e 8 vitórias do Aston Villa. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o City vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Cuiabá contra o Lanús na Sul-Americana. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Cuiabá tem 41% de probabilidade de vitória para este jogo e tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lanús tem 67%. Em séries, o Cuiabá vem vencendo as 7 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas do Lanús e o Cuiabá marcou bastante gols, mas foi no campeonato do seu estado. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, separei o Sportivo Trinidense versus o Fortaleza. Separei essa partida com o under 3,5 gols também. Fortaleza tem 56% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sportivo Trinidense tem 39%. E séries, o Trinidense vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Nacional Potosí versus o Boca Juniors. Separei essa partida com o over 1,5 gols na Sul-Americana. O Potosí tem 45% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boca Juniors tem 67% também. Verificando em séries, o Potosí vem marcando gols a 8 jogos e o Boca vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Potosí contra o Aurora que foi 1-0 e uma do Boca contra o Santa Fé que foi 1-0 também. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Bragantino contra o Coquimbo Unido. Separei essa partida ainda na Sul-Americana com o mercado de over 1,5 gols. O Bragantino tem 72% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coquimbo tem 56% também. Verificando em séries, o Bragantino vai marcando a 6 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Botafogo contra o Atlético Júnior. Separei essa partida agora na Libertadores com vitória e empate para casa. O Botafogo tem 61% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Júnior tem 44%. Em séries, o Botafogo vem vencendo e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Botafogo em todas as partidas que ele disputou nos últimos 6 jogos e o Atlético Júnior fora de casa, ele venceu apenas uma partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Alianza Lima versus Fluminense. Separei essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando os últimos jogos das duas equipes, temos ocorrência de over 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria dos jogos delas. Verificando nos jogos do Fluminense, também ocorre 2 cartões ou mais para cada equipe na partida. E verificando no histórico do nosso árbitro, temos uma média de 7,5 cartões por partida por parte dele em 2 partidas jogadas. Então acredito que para essa partida nós teremos 2 cartões ou mais para cada equipe, beleza? Próxima partida, separei o São Lourenço contra o Palmeiras. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Palmeiras tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Lourenço tem 67%. No histórico, são 2 partidas com uma vitória para cada lado e a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as suas últimas partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Palmeiras contra o Mirassol, que foi 3-1. E uma partida do São Lourenço contra o New Old Boys, que foi 2-2. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e terem aproveitado nossas análises. Montem os seus bilhetes e aproveitem que a vantagem é sempre aposta simples, no máximo duplas ou triplas, beleza, galera? Mantenham a gestão de banca. E vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, eu trago para vocês o nosso bilhete caipora com 2 partes. Trago para vocês o Perfglória com over meio gol no primeiro tempo contra o Sidney, over e meio gols para o Deportivo Saprissa contra o Municipal Pérez Zeledon, over meio gol no primeiro tempo para o Falque versus o Lâmia, over e meio gols para o Heracles versus o Azelkmar. Separei o Estrela Vermelha para vencer o primeiro tempo contra o Novo Belgrade e separei over meio gol no primeiro tempo para o Servette contra o Stade Out. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Fenerbahçe contra o Adana Demirspor e over meio gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain versus o Rennes. Over meio gol no primeiro tempo também para o Bayer Leverkusen versus o Fortuna Düsseldorf e over meio gol no primeiro tempo também em Arsenal contra o Luton Town. Over meio gol no primeiro tempo para Manchester City versus o Aston Villa e vitória empate para casa em Botafogo contra o Atlético Júnior. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein?